Olá, meus amigos. Pediram para eu explicar por que a Turquia não está ainda na União Europeia. O Etruscan 333 pediu para eu fazer essa explicação sobre o tema. Vamos fazer aqui uma análise rápida histórica. Istambul, o que é? É Constantinopla. Constantinopla tinha fortes ligações com o próprio Império Romano do Ocidente. Constantinopla fazia parte do Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, e o Império Romano do Oriente resistiu à queda do Império Romano do Ocidente. E chegou a prosperar bastante o Império Romano do Oriente, com o Império Bizantino, devido também à sua localização estratégica. E uma rota comercial muito importante do Ocidente para o Oriente, do Oriente para o Ocidente, até a invasão dos turcos em 1453, que eles tomam Constantinopla e tornam ela Istambul. Então, aí acontece já um começo de uma certa perseguição contra os cristãos que estão na região, somente os gregos. E daí já dentro da expansão do Império Otomano e na história do período do Império Otomano, você tem também o genocídio armênio, a perseguição às minorias cristãs daquela região também, com os conflitos com os gregos, e tudo vai se juntando, e já eu vou chegar aqui a um ponto interessante da história da queda do Império Otomano, onde chega um personagem importante na própria história da Turquia, chamado Ataturk. O Ataturk, ele começa a fazer reformas na Turquia. Ele começa a abrir a Turquia para o Ocidente, faz parcerias com o Ocidente, e aí a Turquia, mais para frente, vai fazer parte da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, e se torna um membro estratégico da OTAN. Também devido à sua localização, que vem desde a época de Constantinopla, gente. É uma localização estratégica entre o Ocidente e o Oriente. A Turquia tem um pé em cada lado. Então, é interessante a OTAN ter parceiro estratégico que esteja naquela região, principalmente a região do Mar Negro, que a Rússia utiliza bastante também. E também hoje, chegando aqui na atualidade, você tem Recep Tayyip Erdogan, que conquistou um novo mandato. A mídia mainstream disse que ele não ia ser reeleito, que as chances dele, por causa do terremoto que aconteceu na Turquia, eram pequenas, a insatisfação das pessoas por causa da inflação na Turquia, que é alta também. Mas Erdogan, ele fez um movimento ideológico muito forte dentro da Turquia, dentro do AK Parti, que é o partido dele. Ele tem uma grande quantidade de seguidores. Tanto que, com aquela questão do golpe de 2016, todos os seguidores dele, a população que gosta dele realmente, foram para as ruas e derrubaram a intenção do golpe, que era retirado do poder. Isso mostra o poder que Erdogan tem de influência. Erdogan tem uma grande influência na Turquia, embora a sua popularidade tenha baixado, principalmente por causa da inflação e por causa dos terremotos, a situação humanitária por lá, ele ainda tem muita influência. Tanto que derrotou o seu rival com uma certa vantagem no segundo turno. Primeiro turno foi até uma coisa um tanto apertada, mas no segundo ele teve uma ampliada. Erdogan aumentou o conflito com os gregos, inclusive no território. Tem territórios lá que são disputados, gente. Uma parte pela Grécia, pela Turquia. E daí o que Erdogan faz? Ele manda navios de exploração na região, somente para explorar gás. Isso daí deixa a União Europeia bastante enfadada, porque a Grécia faz parte da União Europeia.
A União Europeia fica um tanto brava, ameaça a Turquia em sancionar ela, né? E a Turquia retrocede e retira os navios por lá. E podem ver que a Turquia ela vai lá dar uma provocada, depois ela retrocede. Erdogan ele utiliza essa tática. Erdogan ele também é um grande comerciante, vamos colocar dessa forma, porque ele consegue fazer assim certos acordos onde a Turquia ganha bastante, somente com o próprio Ocidente, com a OTAN, os Estados Unidos, com a Europa, Ele mantém relações, inclusive na América Latina, com a esquerda da América Latina, ao mesmo tempo que lá na Europa ele mantém ligações, com outros ramos ideológicos, até a direita, mas ele sempre vai mantendo, uma certa negociação. Ele sempre vai tirando proveito disso. Inclusive a guerra, o conflito Rússia e Ucrânia, trouxe muitos benefícios para Erdogan. Erdogan, por exemplo, consegue o gás russo por um preço muito abaixo, através de um gasoduto que tem lá, saindo da Rússia até a Turquia, passando pelo Mar Negro. E depois, também, os grãos da Ucrânia, que ele compra por um preço muito baixo. Os voos da companhia aérea estatal da Turquia, chamada Turkish Airlines, continuam voando pelo espaço aéreo russo, faz voos para muitas regiões da Rússia, para Moscou, tem vários voos por dia que vão para Moscou, E a Rússia, depois das sanções, ela ficou mais isolada porque as companhias aéreas russas não podem voar para a Europa e as companhias aéreas, por exemplo, da Europa não voam para a Rússia. E a Rússia não pode usar o espaço aéreo europeu. Mas a Turquia pode. Entenderam? A Turquia pode mandar avião para a Rússia, avião comercial, e ganhar em cima disso aí. Então, a vantagem do conflito permanece para Erdogan. É que também negocia os F-16 com os Estados Unidos. Ou seja, é uma pessoa bastante esperta, vamos colocar assim. Agora sobre Erdogan, bastante belicoso também, toda hora ameaçando a Grécia. Mas ele mantém até uma certa relação diplomática com a Grécia. É uma relação básica, inclusive a utilização do espaço aéreo grego, porque o voo que sai de Istambul e vem para São Paulo passa em cima do espaço aéreo grego, o voo da Turkish Airlines. Então se mantém uma relação aí básica entre os dois países, mas toda hora Erdogan ameaçando. Agora entra a questão da União Europeia. Eu não creio que a Turquia não entrou na União Europeia ainda por causa da questão da cultura, gente. A Turquia ela é bem aberta e bem liberalizada para certas coisas. Basta você ver as produções audiovisuais turcas que você vai ver, a vida dos personagens é uma vida de um europeu médio, O turco atual ele é bem liberal e secularizado, até demais. Então, se mantém até certos costumes pontuais, os mais jovens são mais liberais e os mais velhos são mais conservadores. Vamos colocar assim. E a União Europeia, o que ela exige? Ela exige certas colocações em campos econômicos, em leis específicas, em agenda, questões de direitos humanos que eles pedem também. O interessante também para eles é exercer o dito soft power. E também, claro, temos que sublinhar que a Grécia faz parte do bloco europeu. E a Turquia vive belicosa com a Grécia. A adesão da Turquia está congelada também por ações do próprio Erdogan. Ações que a União Europeia não aprova. Então eu
creio que o motivo da Turquia ainda não fazer parte da União Europeia é por causa dela mesma, é por causa das políticas de Erdogan. Muitas delas não agradam à União Europeia. Os conflitos dele com a Grécia também, os arroubos dele também. Inclusive, ele entrou em um conflito já faz um tempo com o Macron. O Macron não é uma figura nada agradável. Pelo contrário, ele está do lado de uma agenda que beneficia grandes grupos financistas e tudo mais, já dentro da agenda neoliberal, os banqueiros. Mas tem vídeos aonde Erdogan chama Macron de tudo quanto é tipo de nome. Tudo quanto é tipo de adjetivo. Falando que ele tem problema na cabeça e tudo mais. E daí até a França ficou bastante enfadada com esse tipo de situação. E todos sabem que quem manda na União Europeia é a França e a Alemanha. Bruxelas é a sede do parlamento, a sede da União Europeia, mas quem manda é a França e a Alemanha. A França com Macron e a Alemanha com Olaf Scholz. Antigamente era Angela Merkel. Então os demais Estados-membros são satélites que concordam ou discordam das políticas propostas por esses dois atores. Que eles têm o poder de influência, eles têm o poder financeiro para sustentar o bloco. Inclusive para emprestar dinheiro com juros para os outros países. Então daí o Deutsche Bank, o banco da Alemanha, ele pode exigir, por exemplo, que um país faça reformas, já que vai emprestar dinheiro, tanto faz. Então a Turquia, eu creio que ela não se abaixaria perante a França e a Alemanha, algo óbvio. E também a questão do conflito com a Grécia. Também outras coisas aí envolvendo a Turquia, a questão dos imigrantes sírios que a Turquia utiliza muitas vezes para manobrar a situação com a Europa, exigindo dinheiro delas para manter os imigrantes sírios lá na Turquia. Não, eles vão liberando os imigrantes, e a Europa ela paga para a Turquia para manter os imigrantes por lá, e Erdogan, quando quer, ele vai liberando imigrantes até ser pago de novo. Então Erdogan vai utilizando, inclusive, pessoas como massa de manobra. Então é algo bastante complicado. Eu creio que... Eu não sei se nem a médio e longo prazo a Turquia entrará na União Europeia, gente. É só se acontecer uma grande reviravolta. Mas como nós estamos falando de geopolítica, de assuntos que estão ainda em desenvolvimento, pode ser que o processo da Turquia dê um passo para frente ou desande de vez. A União Europeia fala: a gente não quer mais a Turquia, nem a candidatura dela. Aí seria um conflito muito forte com a Turquia, que eu creio que os europeus não vão querer, nesse momento. Somente a utilização do espaço aéreo turco, gente. A questão dos barcos, o Estreito de Bósforo. A Turquia comanda tudo, praticamente a ligação, ele é um hub. Inclusive o aeroporto dela é um hub. Que é um aeroporto gigantesco, o aeroporto de Istambul. Um é o segundo maior do mundo, depois do aeroporto de Beijing, da China. Então, é uma situação, uma celeuma muito complicada aí, que a gente ainda vai ver muita água passar por debaixo da ponte. Tá bom? Se inscreve no canal se você está gostando do vídeo, manda adiante, tá bom? Se a falar comigo, estou nas redes sociais, @Ribeiro Católico. Tudo de bom para vocês, muito obrigado, um abraço, até a próxima.